Ó Joinville, cidade dos príncipes, ó Joinville, cidade das flores, as margens do rio Cachoeira, dia o Montas pioneiro, andou no trabalho, alguém ensinou, porque alma ao povo brasileiro. Boa noite, hoje é 30 de março, estamos começando mais um programa Passando a Limpo aqui na TV da Cidade e também na TV BE. Boa noite, professor Osnipiski. Boa noite aos milhares de telespectadores da TV Cidade e da TV BE. Boa noite, Enio Alexandre. Boa noite, Ariel Pisolati. Boa noite. Boa noite, Jorge Castan. Boa noite, Arno Cumri. Ontem foi um dia em que o prefeito municipal assinou mais um decreto de emergência. Primeiro, em novembro, não funcionou, ele não resolveu nada, não disse que veio. E esse Ariel? Também não sei o que vão fazer com esse decreto. Está assinado. O que acontece é que nós estamos vivendo um verdadeiro caos na saúde pública de Joinville. Caos. Com gente esperando até 13 horas para ser atendido, principalmente no nosso hospital infantil, com gente tendo que atravessar a cidade Por falta de profissionais. do leste da cidade, lá perto do aeroporto, até aqui, a Zona Sul. As nossas UTIs e as enfermarias estão lotadas de pessoas acometidas por dengue. Faltam medicamentos. E não foi por falta de aviso, né, Ariel? Né, Não. Jorge? Não. E com um agravante, né? Há algumas reclamações das pessoas em Joinville pelo fato de que prioridade é dengue. Eles estão esquecendo das outros males, né? Inclusive do Covid. Né? Inclusive do Covid. Tem uma pessoa que foi no posto de saúde para fazer o teste, porque ela vinha de uma casa onde o patrão dela estava com Covid, e simplesmente a resposta que escutou, agora nós só tratamos de dengue. Covid... Olha, nós estamos falando de dengue aqui, quase todo editorial na abertura do programa fala da dengue. De dados manipulados, de falta de ação. Isso não é de agora, né, Jorge? Não, é um tema... É desde a época que o vereador Rodrigo Facchini levantou essa bandeira aqui no Floresta. Isso já faz uns 5, 6 anos atrás. Já teve vereador eleito em cima da dengue. Sim. Sim. E o vereadorzinho meio fraco, né? Diga-se de passagem. Mas a vida continua. E eu quero parafrasear aqui Ariel, um jornalista amigo meu, que falou isso acerca da mídia nacional, mas eu vou falar isso acima da mídia municipal aqui, que principalmente a grande mídia e alguns comentaristas nessa área passam o pano em cima das coisas e fingem que não vê as coisas acontecer. É isso que acontece. E o resultado disso, um dos resultados, é essa epidemia de dengue. De ontem para hoje, Ariel, foram 300 casos. Então, está na hora de abrir o olho. O prefeito disse que de janeiro para cá, 1.600, né? Já demoraram para abrir o olho, Pisco. Não é hora, não. O olho deveria ter sido aberto há muito tempo. Morte anunciada novamente. Vamos lá, então, com a nossa paródia? Hoje tem 2 paródias. Você vai matar a saudade? Não que a gente gostaria de matar a saudade, porque a gente vai falar muito de saúde no segundo bloco, mas antes é uma paródia interessante.
Você já ouviu falar do Adote uma Praça? Pois é, a paródia é em cima disso aí, presta atenção. O Piá Vividense canta pra gente o Silvio Peck. Oi, gente, aqui é o Silvio Peck, o Piá Vividense. Seja muito bem-vindo a mais um programa Passando a Limpo, e bora para nossa paródia, porque hoje nós vamos falar sobre duas praças que foram adotadas exatamente para serem cuidadas e zeladas aqui em Santa Catarina. Uma aqui, outra em Floripa. Mas para falar sobre essa história, vamos chamar o gaiteiro que está ali só esperando para começar. Gaiteiro, puxa a gaita, abençoado. Se é pra adotar e não cuidar, entrega a faixa ou cuida bem da praça, capriche nessa praça. Praça sem flor, perde a cor, fica sem graça. Cuide da nossa praça, adote a nossa praça. Se é pra adotar e não cuidar, entrega a faixa ou cuide bem da praça, capriche nessa praça. Praça sem flor, perde a cor, fica sem graça. Cuide da nossa praça, adote a nossa praça. São duas praças, uma aqui, outra em Floripa, com uma forma parecida pra se administrar. Uma empresa assume todo o cuidado pra manter a praça linda pro cidadão visitar. Em Joinville temos uma construtora e a praia do Alcaide eles cuidam por aqui. E em Floripa é o Grupo Habitasul e a praça que eles cuidam é a Forte São Luís. Se é pra adotar e não cuidar, entrega a faixa ou cuide bem da praça, capriche nessa praça. Praça sem flor, perde a cor, fica sem graça. Cuide da nossa praça, adote a nossa praça. A semelhança não retrata a realidade, começando no projeto feito em cada lugar. Em Joinville quem fez foi a prefeitura, com aquela rapaziada que se abriga por lá. Lá em Floripa o projeto escolhido foi todo desenvolvido pelo Shopping Beira-Mar. As diferenças são enormes e gritantes que até um iniciante escolheria a de lá. Se é pra adotar e não cuidar, entrega a faixa ou cuide bem da praça, capriche nessa praça. Praça sem flor, perde a cor, fica sem graça. Cuide da nossa praça, adote a nossa praça. São dois projetos, um moderno e um atrasado. O moderno é em Floripa e o outro tem que acertar. Botar o título Joinville mais bonita, mas até mal sabedor já entende que não está. Lá em Floripa crianças entram na água da piscina que é gerada com a água do chafariz. Na nossa praça se for o pé perde a perna e quem fica perto d'água tem que fechar o nariz. Se é pra adotar e não cuidar, entrega a faixa ou cuide bem da praça, capriche nessa praça. Praça sem flor, perde a cor, fica sem graça. Cuide da nossa praça, adote a nossa praça. Se é pra adotar e não cuidar, entrega a faixa ou cuide bem da praça, capriche nessa praça. Praça sem flor, perde a cor, fica sem graça. Cuide da nossa praça, adote a nossa praça. Se é pra adotar e não cuidar, entrega a faixa ou cuide bem da praça, capriche nessa praça. Praça sem flor, perde a cor, fica sem graça. Cuide da nossa praça, adote a nossa praça. Tá aí o Piá Vividense com a paródia Adote uma Praça. Professor Osni Pisque, no aniversário de Florianópolis, que aconteceu semana passada, né? Semana passada. 350 anos. A Praça Forte São Luís, que foi mencionada aí na paródia, a gente vai dar uma olhadinha nas imagens. Essa aí é a praça que foi adotada pela Habitasul em Florianópolis, né, Pisque? Exatamente. Num projeto do shopping que fica ao lado. Eu não sou muito bom nisso, mas não precisa ser especialista, como disse ali, Arno, você que é, né, para ver que trata-se de um lugar bem agradável, né? Exatamente, tem desenho. Além de desenho, tem a preocupação com o uso dela. Ou seja, as crianças estão com os pés na água. Será que poderia usar aqui, colocar os pés... Olha só o desenho.
Olha o tamanho das árvores que foram plantadas. Vamos falar de Exatamente. árvores depois. É verdade. Portanto, olha só, gente, é impressionante, né? Impressionante. A diferença de espaço não existe. Até acho que essa área É menor. é menor do menor, que a menor. Praça da Bandeira. É menor. É menor. Com É muito certeza. menor. Com Muito certeza, menor. é menor. Então, agora, dizem que quem mandou fazer essa buraqueira lá não foi uma coruja. Não foi a coruja buraqueira. Foi ordem do próprio Alcaide. Por isso nós chamamos ela de Praça do Alcaide. Falando em Praça do Alcaide, vamos dar uma olhadinha na Praça do Alcaide, para quem não sabe como foi denominada. Praça da Bandeira. É pelo PIS, que é a Praça da Bandeira. A Praça do Alcaide é essa aí, como apareceu na letra da paródia. Não entrem nessa água aí, não. Olha, viu aquele camburão da linguiça ali atrás ali, que está na praça ali? Aí está a empresa que zela, entre aspas, pelo local. Que adotou a praça. Você quer ver o depósito de bicicleta que tem ali, porque não dá para chamar de outra maneira aquilo. Não, mas veja, eu acho que a de Joinville é mais bonita, né? Ó, nós estamos em primeiro lugar em Há tudo controvérsias. Nem o Fritz arrisca chegar lá. Há controvérsias. Acho que nem o Fritz aprovou essa. Não, tanto é que ele não aparece ali. Não aparece na praia. Não do vai Alcaide. tomar sol E ali. cadê as flores da nossa praça aqui, ó? Tem Ali isso na aí, ó. frente tem um depósito, eu chamo de depósito de bicicleta, até aquilo está mal cuidado. É um padrão. Se você quiser deixar tua bicicleta os lá, não canteiros, tem como. olha. Aquilo é buraco ou é o canteiro? Não, é um buraco. Jorge, como Faz paisagista, Jorge, tem essa praça aí. A gente deu um pulinho também na Praça Nereu Ramos. Qual é a sua avaliação a respeito? Pode mostrar também a Praça Nereu Ramos, que fica ali pertinho. Qual é a sua avaliação desses dois locais que ficam numa área nobre da cidade de Joinville? Bom, desde o ponto de vista de biodiversidade, essa daqui está muito bem, está recuperando a mata nativa. Uma onça pode aparecer Isso, ali a qualquer momento. momento aparece. Capivara deve ter de vez em quando, mas a onça pintada logo aparece, uma sussurana aparece O gato, logo. eu ia dizer gato do mato é que está por aí. Isto. E outros bichinhos mais, né? Exatamente. E a gente Ah, foi. esses tem bastante. E além de a gente dar um pulinho na Praça da Alcaide, Olha o banco. olha só, o banco também não está lá essas coisas. O né? problema é quando a cidade acaba se acostumando a esta mediocridade. Exatamente. Esse é o grande problema que nós temos em Joinville. Acho que foi Olha. interessante mostrar o exemplo de Florianópolis, que está aqui do lado, e que para nós isso é normal. Isso forma parte do nosso cotidiano, lamentavelmente. Pois é, a gente tem notícias da Praça das Palmeiras. Como que é o nome oficial da Praça das Palmeiras? Alameda Bristol. Alameda Rua Bristol. das Palmeiras. Brits Isso, Line. Rua das Palmeiras, né? Tá rolando uma obra lá. Olha a confusão que está aquilo lá, gente. Isso aí não tem nenhuma mobilização em relação à Palmeira Imperial ali. Só a obra mesmo, uma bagunça danada. As pessoas não conseguem utilizar Para aquele espaço. instalar iluminação pública. Espero que fique bonito, porque está uma escuridão esse centro de Isso é uma Joinville, né? vergonha, viu, Jorge? O prefeito veio aqui e prometeu que em 6 meses. Não foi isso que ele falou aqui? Sim, isso faz já 1 ano e 3 meses. Que iriam plantar as palmeiras imperiais. Olha a bagunça, a baderna. Ô Zé, dá um tiro no pé do Mendes Sá. E aproveita para dar um tiro no pé do prefeito também, já. A gente em Joinville resolve com uma fita laranja, uma fita zebrada, uns cones, mas obra... Olha a bagunça de uma obra. Todas as obras de Joinville são desse jeito aí. Eles fazem, criam um espaço para colocar a caixa de passagem dos fios e colocam o material retirado, barrinha ali do lado. Será que eles vão Mas não reaproveitar? tiro, esquece de Pois é, tirar. eu ia perguntar, será que eles pensam em reaproveitar aquilo? Exatamente, eles estão esperando uma chuva para que aquele material volte para perfeito. a caixa e de é passagem. legal porque aí ela já entope o sistema de Isso. drenagem, aí já fica tudo em casa. E falando em entupir, aquela situação ali da rua Visconde Toné, ainda que foi prometido o resultado em 21 dias, ainda não teve nenhum parecer. Sabe por quê? Por quê? O robô está internado lá no Hospital dos Olhos. Um dengue? Não, Não? a olho. É caolho. Mas o que aconteceu é que, inclusive, um dos proprietários ali falou comigo ontem, dizendo que a resposta foi procurada na segunda-feira e até agora a prefeitura não deu. Mas ele não disse que segunda-feira. Mas, Não, era 21 dias. 21 E a reunião foi dia 3. o Aero não tem resposta para dar, essa que é a verdade. Não tem. É só Vai fazer. dizer o óbvio. Sim. Muito bem. Olha,
as pessoas... Nós mostramos aqui, quando eles estavam implantando aquele sinaleiro ali próximo à SIG, mas ainda não estava em operação o sinaleiro. Agora a gente foi dar uma olhadinha lá com ele já em plena operação, Arno. E para surpresa das pessoas que utilizam aquele setor, diz que ficou uma porcaria, segundo o relato do pessoal que usa aquilo lá. Será que aquele sinaleiro não foi... Você já viu o semáforo? É comum pôr semáforo em via rápida? Bom, vamos por partes. Ainda não Vamos é por perto partes. de uma Mas rotatória? tem uma situação O mais Pisque complicada, tocou em cara. parte num dos problemas que está sendo gerado, que é a retenção aumentou. Isso. Houve um aumento de retenção geral na rotatória, aumentando os tempos de deslocamento. Bom, algumas coisas devem ser analisadas, eu não vou aqui dizer que estou certo, mas o caminho dos pedestres foi estudado para ser por ali, não poderia ser em outro local. Outra, o caminho do pedestre para aquela dimensão de andar, é o correto não fazer uma passarela? Sabe, são várias outras opções ou outros caminhos que poderiam ser criados, onde a distância do pedestre na via de circulação de veículos não fosse tão grande. Ou seja, são vários... Aliás, um outro... Arno, falar em caminho, o nosso pessoal aqui, Ariel, ainda está na época do caminho do Pé-Biru. Por isso que não está saindo. E as ainda coisas falta aí. uma questão. A faixa da direita, que dobra à direita para a Padre Antônio Vieira, em sentido sul, ela parece que é livre. Muitas pessoas ainda não entenderam que todos devem parar. Mas falta um semáforo no lado direito, ainda Exatamente. falta um poste com Falta semáforo. tudo. Aliás, tem outro... O que mais falta é vergonha na cara. Tem um outro equipamento que vem dando muito problema e gerando muita reclamação, que a prefeitura até tentou fazer uma defesa essa semana, que são o que eles chamam de mini rotatórias. Está sendo implantado mini rotatórias onde nem deveria passar por Mas sabe perto. para que mini rotatória? Porque a cabeça deles é mini. Ó, mais uma obra aí que está demorada para Chuchu. Rua Copacabana, no bairro Floresta. A gente vai acompanhando, a gente fiscaliza. Vamos dar uma Ainda? olhada. Claro, está bem lento o processo. Vamos dar uma olhadinha. Não, como é que agora está. eu vou dar um... Mas eles anunciaram que essa obra ia atrasar, porque havia intervenções que a Águas de Joinville precisaria fazer Ô, Ariel, e que não tinha feito. Ariel, a comunicação é tão grande entre o Mendesá e a rapaziada lá da Águas, que novamente esqueceram de implantar a rede de esgotamento sanitário. Essa obra aqui está programada agora, viu? Está pior do que a ETE do Vila Nova. Para o segundo semestre do ano que vem, Ariel. Tá bom. Enquanto isso, o povo que se vire. É, e O ano que vem tem Ano que eleição vem. já. Tem. Ano que vem tem eleição. Tem. Talvez um pouco antes da eleição eles Sim, entreguem, um né? pouquinho antes da eleição. Vamos seguindo aqui, mas depois do intervalo, porque a gente vai falar de saúde, inclusive você vai relembrar, para você ver que há um ano atrás a gente mostrou uma paródia aqui. E ela continua atualíssima. Voltamos em seguida. Estamos de volta com o programa Passando a Limpo. Estamos aqui com o professor Osni Pisque, com Arno Kumlin, Jorge Castanho e também com o engenheiro Ariel Pisolati. Olha, há um ano atrás, exatamente um ano atrás, não é força de expressão, a gente exibiu uma paródia que ficou muito popular na época porque ela é muito legal. A música é legal, não o que ela conta. É a paródia Mosquitão Vai Te Pegar. Então você vai ver mais um trechinho dela aqui no programa Passando a Limpo. O mosquitão vai te pegar. 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 O moscão voltou com tudo e já tá se adaptando. Enquanto a gente bobeia, ele tá se acampando. Falta campanha decente, falta conscientização. E desse jeitão que tá joia pro mosquitão.
O mosquitão vai te pegar. 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 Isso é preocupante, né, professor? Quando uma paródia de um ano atrás, que foi É feita atual. aqui, continua atual, Atualíssima. Atualíssima. E com o seguinte, né? Ano passado nós tivemos quase 22 mil casos, com 19 mortos, vítimas fatais. Esse ano nós já estamos beirando os 2.000 casos, com uma morte já. E o aumento, que a estatística diz, é de aproximadamente 35% a 40% em relação aos casos do ano passado. Então imagina o que vai acontecer, que caos vai dar isso aí. hoje o Anderson Silva, que é da Vigilância Ambiental de Joinville, falou a respeito de algumas medidas que estão sendo tomadas e o que pode ser feito para evitar a proliferação da dengue. A caixa d'água que tem que estar coberta, o ladrão da caixa d'água que tem que estar com uma redinha na ponta, porque às vezes a caixa d'água ela tem um ladrão que corre na telha lá fora para não encharcar a laje ou o fogo, para não transbordar. E aí, no passo a passo também fala sobre calhas que precisam ser limpas, que precisam ter a queda correta para que a água escoe e não vire um criador. Fala muito sobre os vasinhos de planta que as donas de casa gostam de ter nas suas casas e que fica com um prato embaixo. Aquele prato é um vilão, nós precisamos ter cuidado com esse prato. Se possível, eliminar o prato. Se não conseguir eliminar, é bom que complete ele com areia até em cima. E aí, se você tem algum material no teu terreno que esteja coberto com alguma lona, você cuidar para que a lona esteja bem esticada, porque ela pode ceder e virar bolsões de água. Muito cuidado com a piscina. A piscina ela tem que ser tratada com cloro, ela tem que estar limpa, porque algumas pessoas têm piscina de lona em casa. Essas piscinas de lona, se você não ter cuidado e não tratá-las, de uma semana para outra já pode criar mosquito da dengue. Está aí, portanto, a orientação do poder público. Enquanto a rapaziada da prefeitura fica só no Instagram, mentindo para a população, deveria agir. Por exemplo, o bairro, a Comarca do Boa Vista. Nós temos imagens da Comarca do Boa Vista, mostra aí pra gente. Nós fomos lá, não é imagem da comunidade, a gente foi lá e rapidamente encontrou um monte de problemas lá. Antes era o Costa e Silva o campeão de casos, né, Pisque? Agora o Comasa aqui passou a... 300 casos aproximadamente já na Comarca do Boa Vista. E não é difícil de encontrar isso aí, Jorge. Ó, muita facilidade. Ironia, né? Porque o prefeito vai para a mídia, para a grande mídia, e convoca a população para ajudar o combate, Isso enquanto é em via a prefeitura não dá exemplo, né? Olha aí, isso tudo foi encontrado lá, no bairro que mais apresenta casos de dengue em Joinville. O Ariel, me desculpe, a prefeitura é exemplo em alguma coisa? Nós estamos falando da dengue, por isso eu me reportei a dengue. Jorge? Não, é sempre muitas coisas. Sempre exemplo é empreendedorismo, não é? Nós ganhamos agora, passamos da 9ª posição para a 3ª, numa cidade que é historicamente empreendedora. E a prefeitura agora quer levar para ela os louros do empreendedorismo, que é uma característica natural do joinvilense. Exatamente. É Mas a mesma coisa que os atletas, quando vencem, tem uma medalha a nível nacional, mundial, parece que a prefeitura, depois não vamos falar sobre isso, parece que é a prefeitura que incentiva isso. Hã? Prefeitura Mas tem... em empreendedorismo, nós temos aqui a Fundição Tupi, nós temos aqui as empresas Grupo Hansen, Wilpor, que é Colso e Embraco, temos o Perini Business Park. Tem um monte de empresas. Muito de empreendedorismo. Fora um monte de pequenas empresas, médias empresas, que dão a força nessa cidade. Aliás, a prefeitura empreende bem nas obras dela. Nós vimos aí há pouco, aí, na Rua das Palmeiras. Exatamente. E aí, já que a gente está falando de saúde, dá para a gente lembrar que quando o programa começa a chamar atenção para uma coisa, não larga mais. Não larga. O aparelho de hemodinâmica não vai pintar uma grana extra aí do governo do estado de São José? Olha aí, esse aparelho está com problema há um tempão lá no Hospital São José. Um ano, mais de ano. Um aparelho que é fundamental, né, Pisque? Para salvar vidas. E, no entanto, não houve nenhuma Caso de novidade. AVC. Agora o governador vai doar, o governo do estado vai doar. Aliás, tem que fiscalizar.
Vai por 20% da folha de pagamento. Para onde do que vai São esse José. dinheiro? Pois é, e um troço interessante, Pisqui, porque agora o governo do estado disse o seguinte: olha, nós vamos ajudar, mas a prefeitura tem que oficializar o pedido. Não foi formalizado ainda? Não foi formalizado, pelo menos dá na mídia isso. Mas, né? mas o Ariel, Então, pô, a prefeitura pede verbalmente, não oficializa, o governo do estado diz, não, tudo bem, mas formaliza, nós precisamos formalizar, tem que ter um convênio, tem que ter... Tem um processo burocrático. claro, a ser não faz atendido. dinheiro não voa, não nenhum dá pra- projeto, né? O projeto da pinguela da UBE é o projeto inicial da autoria do nosso companheiro de bancada aqui, Arno Kummerling. Quantos anos faz que tu te formou? 70 aí? Eu Que tu te formou? formei em 84. Ah, bom. Não, isso... Fazem 84 anos ou foi? Não, formei em 84. Mas Formado o trabalho de final do curso do Arno não 40 teve anos. projeto executivo. era uma proposta, proposta urbanística. É uma proposta urbanística, não como estou falando aí que fazer uma pracinha é proposta urbanística. Nem pracinha é espaço de convivência. Não usa mais o nome praça, né? Espaço de Não, convivência. eles é têm mais que, legal. eles têm que bonito. desenvolver uma nova Centro língua de para tudo. convivência e adaptação nasal. O cara vai ter que botar um grampo no nariz para ficar Pessoal- sentado ali. Pessoal, a música da dupla sertaneja não vai mais ser dormir na praça, vai ser dormir no centro de convivência. Isso, Mudar. na área de convivência. Roda aí pra mim a vinheta do quadro Olho Aberto. As pessoas costumam comemorar, meu querido Ariel Pisolatti, quando uma rua é pavimentada, né? Quase todo mundo fica feliz. Você mora numa rua não pavimentada, é uma boa notícia. Porém, uma senhora mandou um vídeo pra gente se queixando que lá no caso dela, na rua Emílio Silva Stenck, que é uma lateral da Santos Dumont, se eu não me engano, eles estão tendo um problema e ela vai Que relatar pra bairro é? gente. Aventureiro? Aventureiro. Roda aí. Olha a altura que está ficando essa rua, tá ali o caminhão. Olha a altura. Nossa casa aqui é tudo alta, ficou muito baixa e isso que o asfalto não está pronto. Ainda estão colocando mais areia lá, ó. Vai ficar mais alta ainda, depois vem o asfalto. As nossas casas aqui vão ficar tudo baixa e não tem o que a gente fazer. A gente está tentando aqui negociar e falar com alguém, ninguém socorre a gente. Depois as casas vão ficar aqui tudo debaixo d'água, porque esse lugar aqui, a água da Santos Dumont deságua tudo aqui no Aventureiro, aqui nessa rua, quando eles estão asfaltando, Rua Emília Silva Stenck. A gente não sabe mais o que fazer, a quem recorrer. Então, se vocês puderem ver esse vídeo e nos ajudar para ver o que a gente pode fazer, eu agradeço. O que a gente pode fazer a respeito Bom, desse... salvo o melhor juízo, eu queria colocar a discussão o seguinte: por que a própria senhora disse o porquê que o grade da rua está alto? Por causa dos problemas de alagamento. Então a prefeitura está resolvendo o problema da rua. Você vai poder transitar quando der cheia, mas aí repassa o problema para os moradores. Mas é uma Foi rota- isso que eu entendi, estou errado? Uma rota segura de fuga. Uma rota segura de fuga, não para os moradores que ficam nas casas. né? Joinville tomando previdências frente à mudança climática. O câmbio climático, a água vai subir cada vez mais, a cidade vai subir cada vez mais. Daqui a pouco vamos subir também os As grades residências. das ruas no centro. É por aí mesmo. Olha, As casas, cada um que resolve o seu. Sim, a claro. gente está brincando aqui, Ariel, mas isso, a queixa dos moradores é. Não, é sério, procede, é sério. né? Não, eu não estou brincando, não. Eu estou só dizendo o porquê que eu entendo por que o grade da rua está naquela cota, só isso. O problema dela é sério, porque a prefeitura não está preocupada com o que vai acontecer. Quando dá enxurrada que alaga a casa, aí todo mundo diz, poxa, que azar, né? Eles Não vão, é azar, é vão morte, orientar, botar uma tabuinha Ô, Zé, no portão. morte anunciada, Ô, Zé. gente, mais uma. Dá um tiro no pé do Mendonça. Só um detalhe. As mudanças climáticas vão cada vez mais elevar o nível do mar. Claro. Não é só por causa do degelo, não. Por causa da dilatação da água, com o aumento da temperatura e assim por diante. O que Joinville está pensando para aqui dos próximos 10, 20, 30 anos? O que Joinville está fazendo para isso? Pois é. Ô, Arno, Não vou dizer. você não acha que está exigindo demais dessa rapaziada? Tem dificuldade para concluir a Copacabana numa gestão e você quer que eles pensem 20 anos para frente? Isso já é outra gestão. Arno, pior, eles não sabem o que fazer com Batias. Em nome e não é nem solução, em nome de você mitigar o problema,
Já enterraram mais de 40 milhões. E está há 2 anos e meio praticamente, como o prefeito Udo deixou parado. E a prefeitura agora, né, o PIS que diz que o robô está com problema, a prefeitura não diz o que vai fazer. Se vai parar, se vai continuar, se vai mudar o projeto. Na minuta da revisão do plano diretor, em 2018, um determinado artigo desse plano diretor continha lá um prazo para a realização desses projetos para a mudança climática. No plano diretor, Lei 620, aprovada agora no ano passado, esse prazo foi eliminado. É para não mentirem de novo. Para as calendas gregas, nunca mais. Nunca mais. Ô, Arno, essa administraçãozinha de gente incompetente que se diz nova, uma administração fajuta, que estão brincando de administrar a cidade. Vamos parar de brincar, né, Ariel? Com certeza. Vamos trabalhar, vamos pensar sério. Vamos deixar de mexer no celular e só por fotos no Instagram. Não fotografaram um cara todo fantasiado aí, marchando, fazendo de conta que está borrifando? Pelo menos está nas redes sociais isso. Está na rede social de quem? Fumaça. Não sei. Não, o prefeito publicou. Não sei se é alguma coisa da SECOM, mas o prefeito que publicou. Olha, se você mora longe do centro e acha que você está sendo desassistido, nas ruas Alexandre Chilem, Paraná e Eugênio Moreira, portanto, bem centrais, as bocas de lobo estão completamente entupidas, conforme as imagens que nós recebemos de um telespectador, e continuem contribuindo. A gente vai exibir tudo aqui. Mostra aí para mim como é que está a situação ali. É óbvio que esse tipo de situação que você vai ver aí contribui bastante, ou salvo engano, Ariel Pisolati, para que as águas subam com a intensidade que a gente vê sempre que dá uma enxurrada, né? Melhor exemplo o programa deu há uma semana, 2 atrás, quando nós mostramos o rompimento de uma tubulação da Casan. A água, num volume bastante considerável, correndo na sarjeta da rua, ela passava em frente à boca de lobo e ia reto. Não ignorava entrava, a boca de lobo. Não tinha como entrar, estava entupida. Que coisa de louco. Olha aí, isso aí não. Essa situação que o Ariel descreveu, te mostrou semana passada, foi na Zona Sul. Mas isso aí é no centro. Também tem. As ruas do centro hoje, elas estão alagando em grandes precipitações por esses. Qualquer chuvinha. Não precisa mais nem a interferência do cachoeira. Então, elas alagam eu acho que nós temos que elogiar esta gestão. A gente sempre é acusado de que a gente critica muito. Antes sempre tinha essa diferença entre o centro e a periferia. Nós conseguimos nivelar a cidade agora e dar o mesmo tratamento tanto ao centro como à periferia. Nivelamos por baixo. Nivelamos. Olha só, o seu Paulo é telespectador do programa Passando a Limpo, ele mora lá no bairro Jardim Iririú. E ele fez um vídeo pra gente também. Faça um vídeo, pode mostrar. Que o pessoal fica achando que a gente está brincando aqui, as pessoas mandam e a gente põe no ar. De uma rua que se chama João Paulo I, ali junto ao campo da Associação Atlética Serrana. Olha o que ele mostra pra gente aí. Olha só no lado do campo da Serrana, como está essa rua, a calçada. Como é que a gente pode andar? Como é que a gente pode andar numa rua dessa? Vocês vejam bem o problema que o pessoal tem aqui para transitar nesta rua. É lama por tudo quanto é lado. Quando dá sol, é uma poeira desgraçada. Eles passam a máquina aqui, passam o rolo, levanta aquela poeira. E quando chove, fica desse jeito aí, ó. Que vocês estão vendo, tá? Agora vocês dão uma olhadinha aqui. Eu pedia para os vereadores desse lugar aqui, dessem uma olhadinha aqui. Porque essa rua aqui, ó, tem mais ou menos que uns 50 anos. E tá desse jeito aqui, ó. Intransitável. Criança passando aqui, para levar para ir no jardim aqui, para ir na escola. Que aqui tem 2 grupos, 2 CIs, tem esse conjunto habitacional, que é um absurdo. Vocês podem ver aí, ó, como se encontra esse lugar aqui.
um lugar tão bonito como é que é aqui, ó, praticamente na cidade de Joinville, aqui na Rua Maciel de Souza, com a João Paulo I. Esse conjunto aqui está tudo abandonado. Olha a rua, as calçadas, aqui dentro da cidade. Estão vendo aí? Dá uma olhadinha de perto para você ver o estado que se encontra. Esse local aqui, um lugar tão lindo, tão bonito, e as ruas tão abandonadas. Tem um CI aqui, ó, as coisas mais lindas que tem aqui, ó, para vocês verem. Tudo caprichadinho, mas só que não tem fiscalização. Para dar uma olhadinha aqui. Estão vendo só? É um absurdo essa localidade aqui. Tá bom, sim? Obrigado, bom dia. Obrigado pela contribuição. Ô prefeito, essa contribuição do senhor pela voz até parece de mais idade, de uma pessoa que ama o seu bairro, que gosta do seu bairro. Prefeito, toma uma providência, pega esse tal de Mendesá e seus asseclas aí e manda fazer uma reciclagem nisso. Existe um probleminha, eu considero grave, que é o seguinte: as equipes de tapa-buraco da prefeitura, elas não têm dimensão para atender a cidade. Então, o que a equipe que cuida do tapa-buraco faz é priorizar aquelas ruas em que o prefeito passa todo dia, em que entrada e saída da cidade. Agora, vai para a periferia, é isso aí, gente. Ariel, essa é a cidade que eles estão propalando por aí. Vendendo, a melhor cidade. Vendendo. A cidade para as pessoas. Imagina. Que tem os livros de Unarquirda, Jangel, que falam de cidades para as pessoas. Essa é a cidade para as pessoas. Ó, queria falar um pouquinho da dengue ainda. Sim. Nós temos comentado aqui sobre o secretário Fujão. É inconcebível, Jorge, que numa cidade que se diz que 40% do orçamento é voltado para a área da saúde, viva esse caos na saúde. Eu não sei o que segura, já saíram 2 secretários, parece. Mas esse aí está na hora de mandar arrumar a mochila e ir embora. Que não disse a que veio. Ô Zé, dá 2 tiros, um no pé e outro no calcanhar do secretário da saúde. E só para concluir, que para não ficar devendo, mostra aí a Areia Branca com a Selma Dering. Que ela, olha só, gente, olha só as imagens dessa rua aí. Uma rua que os moradores se queixam que foi feita uma pavimentação lá, mas que depois que a pavimentação foi feita, mexeram na rua e deixaram completamente abandonado. Será coincidência? Da água de Joinville. Será coincidência se essa intervenção fosse da água de Joinville? Eu acho que vai ser uma coincidência, então. Vamos fazer o seguinte, a gente vai dar uma paradinha e daqui a pouquinho a gente volta falando, sabe de quê? Árvores na Rua Timbó. Já a gente volta. Estamos de volta com o programa Passando a Limpo aqui na TV da Cidade, também na TVB. Você sabia que o programa fica na íntegra disponível para você no YouTube? Todas as edições, nesse endereço aí, Passando a Limpo na TV. Tá bom? Lá você vai encontrar todas as edições do programa, inclusive o programa alertando para o problema da dengue há mais de 2 anos. Alertando. Mais de 4, 5 anos. Para demora na pavimentação da Copacabana, 1 ano o pessoal já estava preocupado, mas a gente, pelo visto, vai demorar muito mais. Enfim. Ô, Jorge Castan, a nossa produção, você acompanhou a nossa produção até a Rua Timbó, para ver o plantio das árvores. O que é que nós encontramos lá? Solta as imagens para a gente, Zé. Estamos na Rua Timbó, onde a Prefeitura continua fazendo o plantio de árvores de canela. E o que nós estamos vendo em toda a rua é que as árvores não seguem as normas da própria Prefeitura, as normas e as características técnicas que as árvores têm que ter para plantio em praças e em ruas, em espaços públicos, tem que ser no mínimo 2 metros de tronco livre, limpo, sem galhos, uma galhada de 3 galhos e
um diâmetro mínimo de 2,5 centímetros. E aqui nós vemos que não temos nenhum centímetro de diâmetro. Então as árvores não têm o padrão mínimo de diâmetro, não têm o padrão mínimo de altura e tampouco de cova, porque a cova tem que ter, de acordo com a norma técnica da própria prefeitura, do Plano Municipal de Arborização, 60 centímetros por 60 centímetros. E aqui tem pouco mais de 20 por 20. Tá? Então, o tamanho da cova não é o correto, a quantidade de matéria orgânica e de substrato colocado não é o adequado e as árvores estão sendo plantadas em Joinville fora do padrão. Houve erro ou na licitação, que não especificou as plantas corretamente, houve erro na fiscalização, que não acompanhou o plantio, o tamanho das covas. Também vem o material que está sendo usado como tutor, é uma taquara, que é acabada de plantar, já mostra que não é o material adequado para isso, nem tem altura especificada na legislação. Então, é uma prefeitura que na parte de arborização urbana não cumpre a legislação. É isso que nós estamos aqui mostrando no programa Passando a Limpo. Estamos falando da Rua Timbó. Nas outras ruas ainda nós não tivemos a sorte de que a prefeitura começasse a rearborizar, que é a terminologia que a prefeitura usa para denominar o departamento de praças, parques e rearborização urbana. Vamos cuidar disso, vamos cuidar da cidade. E uma atenção especial é para este pedaço da Rua Timbó, onde 3 árvores desapareceram. Casualmente, as 3 na frente do mesmo imóvel. Pode ser que alguém levou? Poderia ser. A prefeitura tem que ficar atenta, a prefeitura tem que replantar elas e, eventualmente, acompanhar se não está havendo um problema, casualmente, na frente deste imóvel. Então a prefeitura não cumpre a própria norma que ela estabeleceu? Lógico, a prefeitura é a primeira que não cumpre, como em tantas outras coisas. A prefeitura fala uma coisa e faz outra. Ô Jorge, tem outra coisa que vem acontecendo sistematicamente, não é só essas árvorezinhas que é fácil arrancar, qualquer pessoa vai ali e tira. Mas existe aí uma supressão de árvores sem autorização bastante grande na cidade. Tá, atrapalhou o meu negócio, eu vou lá e bato com o carro e nós a árvore aqui no cai. programa mostramos isso já, alguns casos. Expedicionário Roto, dos casos que nós mostramos. O cidadão que estava lá no bairro, lá falando do estado da rua, falou, falta fiscalização. Sim. Aliás, o prefeito, de tanta gente bater aqui, fez uma reunião sobre fiscalização, mas pelo visto não deu em nada, como nada dá em nada aqui, né? Ô, Arno, Na Timbó, acho que tem árvores que já morreram, inclusive, né, Arno? Ô, Jorge? Não. ainda sumiram. Sumiram. Não, que sumiram a gente Ô, viu. Arno, você tem notícias aí reluzentes sobre a capital dos Jogos Olímpicos Universitários. Universitários. Onde é que a gente pode ver as competições de natação? Em Brasília, A de gente vai ter atletismo. que ir à capital Atletismo federal. aonde? Aonde é atletismo? Hã? Atletismo, aonde? Aonde Em será Brasília o atletismo? também. Mas não os em Jogos Joinville? Universitários não são em Joinville? Essa nossa preocupação que nós tínhamos com a localização dos jogos aqui, devido a não termos os equipamentos necessários para a sua realização, já foi resolvido. Brasília. Como? Brasília. Ou seja, do dia 15, se eu não me engano, do dia 11 ao dia 15 de junho, serão realizados os Jogos Universitários Brasileiros nas modalidades de atletismo e natação. Inclusive, eu falei hoje pela manhã com a Confederação Brasileira de Atletismo e ontem chegou um ofício da Confederação Brasileira de Desporto Universitário solicitando o pessoal e equipamentos para fazer toda a parte de avaliação da competição. Ou seja, já está tudo acertado. Falei também com o presidente da Federação Catarinense de Desporto Universitário, Manuel Rebelo, hoje pela manhã, e ele me confirmou que tanto as provas de atletismo como de natação serão realizadas em Brasília já agora no período de junho. O legado que a competição Mas por deixou que é natação vai ser em Brasília? Lá tem equipamentos para atender às necessidades. Existe para os Jogos Universitários o que a gente chama, para todos os eventos esportivos, um caderno de encargos. E nesse caderno de encargos estão especificadas as exigências. Mas Havia exigência, por exemplo, para o atletismo. natação eu não entendo, Arno.
Piscina Nós de temos 50 aí metros. a Praia do Alcaide ali. Para a natação, Natação com pode- obstáculos. natação no caso, Não está validada ainda pelo Comitê Olímpico. a natação, por acaso, precisaria uma piscina de 50 metros com 8 raias e uma piscina de 25 metros para Pra aquecimento. aquecimento. Certo? Então, como a gente não tem esse Para equipamento... aquecer já ia ser um problema. Imagina para E competir. para saltos ornamentais também, né? A grande, né? É a grande, tá. E a questão do atletismo é que, para que as marcas sejam validadas, como os Jogos Universitários servem para pré-selecionar os atletas para os Jogos Mundiais, eles Mundiais e precisam... olímpicos, né? Do piso adequado. Eles precisam validadas as marcas. E as marcas só são validadas em piso sintético. No caso, como nós estamos aí numa seletiva para os Jogos Mundiais, nós precisaríamos que esses jogos fossem feitos numa pista oficial. Mais uma vergonha para a cidade de Joinville. Eu digo o seguinte, quando foi marcado os Jogos Universitários para Joinville, eu vi isso uma oportunidade de Joinville alcançar esses equipamentos, ir atrás. Exato. A pista, por exemplo, da Univille, o que falta para ela tem medidas oficiais, o que falta para ela é a pista sintética. Isso. Ponto. Alguém poderia ter corrido atrás disso. Exatamente. E havia tempo hábil para isso. Eu falei, inclusive, com o pessoal da Confederação Brasileira de Atletismo, eles disseram que em 3 meses era possível resolver esse problema, já que a pista estava. E a pista, e a natação, nos falta esse equipamento. Por que não correr atrás? Então, faltou na oportunidade não correr atrás. Aqui não se corre nem atrás nem na frente. A menos que seja o secretário de saúde. Existe também, está vendo outro impasse aí, quanto ao alojamento. Também tem isso? Tem. Foi feita uma reunião na semana passada e ainda não acertaram a contratação do alojamento para os Jogos Universitários. Então, os preços não estão ofertados, de acordo com a exigência do pessoal que está hospedando. Pisque, resumindo, o legado dos Jogos Universitários em Joinville. Nós não vamos ter piscina, não vamos ter pista sintética de atletismo e passamos vergonha. Essa Corremos é a o verdade. risco, Arno, corremos o risco de não acontecer em Joinville os jogos? Olha, no site da Confederação Brasileira de Esportes Universitários está lá um relógio decrescente, como o nosso é crescente aqui, é o contrário, dizendo que faltam 119 dias para ocorrer o evento em Joinville. Ok. Você esqueceu de dizer uma coisa. Mudaram o nome, não são mais Jogos Universitários. São Joguinhos Universitários, porque aqui só vai ter ping-pong. Eu só queria entender assim. A terceira economia do sul do Brasil não tem uma piscina olímpica e não tem uma pista de atletismo validada. Essa é a nossa realidade. Só para nós aterrissar e não nos Posso deixar... acrescentar? Não, a cidade que tem uma equipe na Liga Nacional de Futsal e que conquistou uma vaga na Superliga Nacional de Futebol, não tem um ginásio. Não. Porque o Centro Eventos não é um ginásio. Não, e o Centro Eventos é adaptado para ser usado como... Porque é importante a gente, quando entra nessa euforia de maior, histórico, lembrar dessas novo, coisinhas. essas coisas todas, voltar para a nossa realidade e lembrar isto daqui. Os Jogos Universitários serviram para expor a nossa realidade. Ô Zé, solta a vinheta do nosso Cachoeira para mim, por favor. Matou a cobra e mostrou o pau. Aí, se você pensa que a vergonha acabou, não. Vamos falar da Ponte da Albé, professor? Vamos. Ó, primeiro mostra as imagens primeiro, né, da Ponte da Albé ali, que a gente já mostrou aqui em primeira mão, né? Foi aqui no programa Passando a Limpo que a gente exibiu as imagens daquele aterramento. Como é que é o nome disso aí oficial? Ensacadeira. Ensacadeira. Só quero lembrar de novo a você que não é ponte, tá? É um canteiro de obras. A ideia, a expectativa é que um dia tenha uma ponte. Mas pelo enfim, visto, o lugar onde será um dia uma ponte. O lugar da ponte. Tá aí. Portanto, essas são as imagens que nós mostramos em primeira mão aqui no Passando a Limpo. E a gente alertou, acho que foi o professor Osni Pisque que alertou, o Arno, não me lembro bem, que aquilo era uma irregularidade terrível, né? Não fui eu que mostrei. Com base nas licenças. Para quem tem dúvida, nós temos as 2 licenças aí também. O que falam essas 2 licenças aí, professor? É proibida a terraplenagem
e a supressão de vegetação na licença para a construção da ponte. E na licença do corte de vegetação que é necessário, onde vai ser instalada licença a ponte, específica, né? também proíbe a terraplenagem. É impressionante, né, gente? Desculpe, só uma interferência. No memorial descritivo, isso não constava? Da técnica a ser utilizada na ponte? Nós já levantamos isso. É Sim, um problema de método construtivo. Não, mas constava isso? Não sei. Não houve conheço- fiscalização quanto à tecnologia? Não, a ser não empregada? houve diálogo com a secretaria. Ninguém fala. Eu acho que eu acho que não constava, não. Não, o projeto é mal feito. Muito mal feito. Uma empresa quebrada que não conseguiu fazer uma ponte entre as praias de Itajuba e Barra Velha. Pontilhão, não era nem ponte. Falando em empresa quebrada, está cheio de empresa quebrada fazendo obra para... Mas dia 11, convidando já os senhores todos aqui, cada um leva uma ferramenta aí, uma picareta, um pé de cabra, alguma coisa para abrir a caixa preta. Que dia 11 vai ter uma reunião na Comissão de Urbanismo, na Câmara Municipal, para pedir algumas explicações para o pessoal da caixa preta, da água do Joinville. Falando nisso, solta para mim aí as imagens da... Eu também vou chamar de Ete Vila Nova, vou tomar outra dura aqui. Onde se pretende algum dia... Canteiro de obras. Eta, desculpa. Não é nem canteiro de obras, é uma adutora... Não, me refiro à estação de tratamento de esgoto lá do Vila Nova, né? De esgoto. Porque eu quero mostrar a placa. São quantos dias aí? Ajuda aí, pessoal da frente. 548 dias. 548 dias. E agora mais uma notícia para você. Da assinatura do contrato. Nós falamos de um tal do consórcio Megasan quebrado, falido, não deu conta. Aí contrataram uma outra empresa, também não deu conta. Aliás, essa empresa, segundo informações que nós temos, nem vale a pena citar o nome, parece que é de Joinville também, só tem empresa quebrada aqui. Não, não é que só tenha quebrada, essas são as que participam. É nessa linha que eu ia comentar. Exatamente. Pisque, eu fico com uma dúvida. Quando eu assino um contrato, eu não recebo uma parcela? Mas é lógico, de mobilização. Você recebe um valor pela instalação do canteiro de pela obras. Mobilização. Normalmente é isso que acontece. Né? Existe um item lá que mas é aqui mobilização. Já acontece mais, já tem um de... aditivo já para começar. Nesse sentido, só voltando um pouco à ponte da Rua Albé, certo? Quando é que sai a licitação da ponte no local do Prédio Verde para alargamento da calha? Mas você quer licitar uma coisa que nem projeto difícil, tem, Arno? O Arno, não faça pergunta difícil. Arno, ali não tem nem projeto, Arno. Não tem nem você projeto, vai licitar Arno. o quê? Então, para quem foi comprado o Prédio Verde? Para fazer um centro de... Como é? Uma área de convivência. Uma área de convivência, deve ser. Aliás, vou repetir o que o programa falou na semana passada. O CEPUR disse que está estudando aquela situação para definir o que vai ser feito em termos de cessão de vazão, etc, etc, etc. Lembrando que o plano diretor de drenagem urbana já previa ali uma seção de 40 metros. Ariel, está terminando o nosso tempo aqui. Eu só queria dizer, complementar, dizer que já foi contratada uma terceira empresa para fazer a ETE aqui. Já está na terceira. Está no terceiro presidente, está na terceira empresa. E a doutora, como é que está lá? Mas a gente vai lá. Aliás, os vereadores são convidados a fazer o mesmo que o programa Passando a Limpo faz. A gente passa lá. Não é difícil, não demora muito tempo, viu, Jorge? É só dar o Jorge foi lá dar uma olhada na rua também, é só dar uma passadinha lá. Aí está, essas são as obras da doutora. O presidente da Comissão de Urbanismo parece que comentou que ele esteve lá visitando, não foi? Foi? Está aí, portanto, a adutora que está sendo construída sem a ETA, né? Eu tenho que deixar claro, porque senão tudo, né? O Ariel já vem na minha jugular aqui. Não. Está aí, portanto, a atualização. Nós tínhamos mais um monte de coisa para mostrar aqui, Pisco, só que o programa só tem 1 hora. Então a gente vai ficar devendo para a semana que vem aqui. Boa noite. Boa noite, Enio. Boa noite, Arno.
Boa noite, Jorge. Boa noite, Ariel. Boa noite. Boa noite aos milhares de telespectadores. Cuidem do mosquitão aí da dengue. Cada um pode ajudar no que deve também, é importante isso. Né? Bom final de semana a todos. Muito obrigado. Muito bem, nós voltamos na semana que vem com mais um Passando a Limpo. Boa noite, pessoal.